A unidade 2, como vocês podem ver no quadro, é o bicho. O que será que a gente vai falar na unidade 2? Vocês podem ver que logo aqui, ó, na imagem do livro, vemos os seres humanos interagindo com os bichos. Vocês acham que sempre essa convivência com os animais é boa? Os seres humanos todos agradam os animais, todos fazem bem a eles? E os animais, o que eles proporcionam para a gente? O que vocês acham? Vamos começar a ler a unidade 2, é o bicho. Na floresta, na água, no deserto ou em nossa casa, você já observou a quantidade de animais que existem na natureza? Vocês já observaram? Já viram que quando a gente sai, geralmente, a gente já não vê algum determinado bichinho, nem que seja um cachorro, um gato. A gente sempre está em contato com esses animais, de ver, pelo menos, né? Vocês gostam de animais? Nesta unidade, vamos tentar descobrir, será que existe respeito e sintonia entre os animais? Vocês acham que os animais, eles convivem bem um com o outro? Existe essa relação de respeito e sintonia? Vocês acham que eles podem ser parecidos com os humanos lá no habitat deles? Vocês acham que eles têm essa relação de respeito? De um ser amiguinho do outro? E entre os animais e nós, seres humanos, vocês acham que existe essa relação de respeito? Vocês acham que todo ser humano respeita o animal, trata bem ele? Então, essa é a pergunta que está fazendo na unidade 2. Então, só pela pergunta, por essas perguntas, a gente já pode ver que o que esse tema o bicho vai abordar nesta unidade. Vai abordar a relação entre seres humanos e animais e os animais entre si, tá bom? Quais são os gêneros que vamos ver nesta unidade? Vamos ver, começando já com hoje, vamos ver o texto de divulgação científica. Não sei se vocês lembram, mas a gente viu o texto de divulgação científica lá no segundo ano, terceiro ano, tá? Então a gente vai relembrar e vai, digamos que, aprofundá-lo ainda mais, esse gênero, porque ele é algo bem assim a ser discutido. Ele foi feito por pesquisadores, por cientistas, não é um tipo qualquer de texto, não é um tipo de texto que a pessoa sentou e escreveu determinado assunto, não, existe toda uma pesquisa por trás. Vamos estudar texto de divulgação científica, fábula e histórias em quadrinhos. Olha aí, a gente vai ver histórias em quadrinhos que nem a gente viu ano passado. Então, vocês acham que os animais podem ser úteis para os seres humanos? Vocês acham que para existir essa relação de respeito, o que esses animais podem proporcionar para a gente? Se a gente pensar, a vaca é um animal, ela produz o que para a gente? Produz o leite pode virar o quê? Pode virar uma manteiga, pode virar o próprio leite que bebemos no café, pode virar o quê? Requeijão, pode virar queijo, né? Então, esse animal os animais geralmente provêm alimentos para a gente, como o boi, a vaca, os peixes, né? E os seres humanos, o que vocês acham que beneficiam os animais? O que os seres humanos podem trazer de bom para os animais? Vocês já se fizeram essa pergunta? O que vocês fazem de bom para os animais de vocês? Ou para os animais que tem nas ruas? Vocês já pensaram? É aí que começa a reflexão, né? Será que quando eu estou vendo um cachorrinho na rua, ele está doente ou se ele está com fome, eu vou lá, eu alimento? Será que existe essa relação de respeito, de um amor pelo animal com os seres humanos e os animais? Pensem só. Então a gente vai começar
a já ver o texto de divulgação científica na página 48 e 49. Vou colocar aqui no quadro, 46 e 47 foi o início. Agora a gente vai ler o texto da página 48 e 49. Depois a tia vai explicar mais sobre o texto de divulgação científica. Vocês vão prestar atenção em algumas características, tá bom? Bora lá, texto de divulgação científica, capítulo 1, ponto de partida, primeiro passo. Você já deve ter escutado que o cão é o melhor amigo do homem, certo? Vocês já escutaram isso? Vocês acham que o cão é o melhor amigo do homem? A aproximação entre o cão e o ser humano se deu há muito tempo. Mas você imagina como isso aconteceu? Vocês sabem como isso aconteceu? Se vocês prestarem atenção e forem dar uma pesquisada, vocês vão ver que a relação entre seres humanos e bichos já vem desde a antiguidade. Vocês vão prestar atenção lá no Egito, lá na Grécia. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver a grande relação que tem os seres humanos, principalmente grandes líderes, com os animais. Mas você imagina como isso aconteceu? Leia este texto de divulgação científica publicado na revista Ciência Hoje das Crianças. Então, a gente vai começar a ler um texto de divulgação científica que foi publicado na revista Ciência Hoje das Crianças. Essa revista é especialmente para divulgar esses textos de divulgação científica. O que seria o texto de divulgação científica? Ele vai abordar um tema, um assunto que seja pesquisado anteriormente, vai trazer, então, vou colocar aqui, pesquisas, não vai ser escrito de qualquer maneira, vai envolver muita pesquisa, vai ter profissionais que falam sobre essas pesquisas, que podem ser cientistas, profissionais, pesquisadores. Entre outros. Vocês vão ver que vai ter um conteúdo bem específico, de uma área bem específica. Bora começar a ler o texto? Acompanhe aí, hein? Amizade duradoura. Pesquisador sugere que os alimentos podem ter dado pontapé inicial na relação entre cães e homens. Aí vamos ter o nome, da autora que fez esse artigo, Fernanda Turino, no dia 25/3/2013. Quem tem um cãozinho em casa sabe, os cachorros adoram fazer cara de coitados para ganhar um pouquinho da comida de seu dono. A estratégia não é nova e, segundo cientistas, foi por causa justamente da partilha de alimentos que ganhamos nossos amigos caninos. Então, quer dizer que, segundo cientistas, segundo umas pesquisas anteriores, essa amizade entre ser humano e o cão foi devido a essa partilha de alimentos, um dividir com o outro. Quem lê a CHC, que é a Ciência Hoje da Criança, tá? Já sabe que os cães são descendentes de lobos cinzentos, domesticados há milhares de anos. Embora existam várias teorias para explicar como ocorreu essa domesticação e mais tarde o surgimento dos cães modernos, todas elas concordam que os alimentos tiveram um papel fundamental na aproximação entre lobos e seres humanos. Então, se vocês aí no artigo já começou a falar que os cães são descendentes de lobos cinzentos que eram domesticados há milhares de anos pelos seres humanos. Aí mostra a figura do
do lobo cinzento, né? Os cães atuais são descendentes de lobos cinzentos domesticados há milhares de anos. Aí aqui mostra a figura do lobo cinzento. Se vocês prestarem bem atenção, o lobo cinzento tem muitas características mesmo de um cão, né? Na página 49 continua o texto. Achados genéticos e arqueológicos sugerem que a domesticação dos cães começou cerca de 10 ou 15 mil anos atrás, mas pode ter sido bem mais cedo, afirma o biólogo Erik Axel, da Universidade de Uppsala, na Suécia. Em seus estudos, ele sugere que a capacidade de digerir amido presente em alimentos humanos como batata e pão pode ter sido a chave para separar os cães dos lobos. Aí mostra a figura de um cachorro. Embora cachorros e lobos pertençam à mesma espécie, possuem algumas diferenças genéticas. Uma delas é que nos cães os genes responsáveis pelas fabricações das enzimas que digerem o amido estão presentes em maior quantidade. Então, vocês podem perceber que esse texto de divulgação científica está falando que os cães descendem de lobos cinzentos e para os cães se tornarem ter uma grande diferença hoje em dia para os lobos cinzentos é devido à concentração dos alimentos com muito amido. Então, quer dizer que naquela época os seres humanos alimentavam esses lobos cinzentos com as comidas deles, por exemplo, batata e pão. Então, como os lobos cinzentos foram digerindo batata e pão, essa grande concentração de amido, se transformaram nos cães que conhecemos hoje. Sofreu aí uma mudança genética, como está falando no texto. Quando os primeiros lobos começaram a viver juntos aos humanos, tiveram acesso a mais comida e com menos gasto de energia. O alimento disponível, porém, era diferente do que eles consumiam na natureza, onde seguiam uma dieta basicamente carnívora. Quer dizer, a partir do momento que eles começaram a viver junto com os seres humanos, os lobos foram perdendo a essência deles, que era o alimento ser somente a carne, né, por serem os animais carnívoros. A nova dieta incluía bastante amido e nem todos os lobos eram capazes de digeri-lo, quer dizer, nem todos os lobos conseguiam digerir todo o amido que era dado. Mas segundo a hipótese de Erik, o biólogo, alguns lobos possuíam características genéticas que deixavam seu corpo mais preparado para digerir essa substância. Eles estavam, portanto, mais adaptados à vida entre os humanos, quer dizer, de acordo com essa mudança genética, foi mudando o comportamento deles, eles passaram a conviver bem com seres humanos. Possivelmente, alguns lobos que tinham um sistema digestório que era capaz de fazer um uso eficiente dos restos deixados por humanos, cresceram mais fortes e tiveram mais descendentes, explica Erik. Esses lobos, então, teriam permanecido ao lado dos humanos e dado a origem aos cães atuais, inclusive ao seu cachorrinho de estimação. Aí consta, Ciência Hoje das Crianças, disponível, o site que foi disponível esse texto de divulgação científica. Prestaram atenção como começou o texto? Prestaram atenção que trouxe todas as informações científicas a respeito sobre essa relação do cão com o ser humano, que já vem desde antigamente? Então, a gente pode já entender que o texto de divulgação científica vai nos trazer informações baseadas em estudos, informações específicas.
Vocês acharam legal? Acharam legal essa parte de que vocês sabiam já que os cães descendiam de lobos cinzentos? Interessante, né? Interessante que com o texto a gente entendeu que devido os lobos passarem a viver com seres humanos e comerem os mesmos alimentos que os seres humanos desde antigamente, eles tinham grande concentração desses alimentos de amido. Então, como os lobos não conseguiam digerir bem o amido, deu uma mudança genética, né? Para se transformarem nos cães que conhecemos hoje. Vários tipos de cães. Por isso que no texto fala que alguns lobos, eles não digeriam tanto, mas outros conseguiam digerir, né? Aí, com isso, se deu a vários tipos de cães. Bem interessante, né? Então, já baseado no texto, se vocês prestarem atenção no título, amizade duradoura. O que significa essa amizade duradoura? É uma amizade que dura por bastante tempo, né? Então, essa amizade duradoura se refere a quem? A que relação? De acordo com o texto. A relação entre o homem, né? E o lobo, ou o homem e o seu cão. Pois, desde o início pergunta, vocês já ouviram falar que o cão é o melhor amigo do homem? Então, esse ditado, vocês percebem que já vem desde a antiguidade. Porque o cão ou o lobo acinzentado naqueles tempos, eram companheiros de caça, né? Companheiros dos seres humanos. Com base no texto, vocês vão realizar também as atividades da página 50 e 51, tá? Então, quais são as atividades que vão para casa? As atividades que vão para casa são a página 43, eu vou colocar aqui, o desenho. Atividade que vai para casa. Páginas 43 e 44 e as páginas 50 e 51. 43 e 44, vocês vão produzir o artigo de opinião de vocês, lembrando, um texto não tem somente um parágrafo, tá? Façam dedo de margem, façam mais de um parágrafo, saibam dividir, façam as pontuações direitinho, os sinais de pontuação, ponto parágrafo, ponto seguido, a vírgula, tá? Se concentrem bastante. E as páginas 50 e 51, referente já ao texto que a gente acabou de ler, Amizade Duradoura. Vocês perceberam que nesse texto de divulgação científica trouxe palavras bem assim, digamos que referente à ciência, né? Enzimas, amido, que mais? Vamos ver, genética, né? Digerem o amido. Então, texto de divulgação científica vai trazer palavras bem informais, vai ser um texto com linguagem formal, tá? Não vai ser um texto de linguagem informal. O texto vai ser de linguagem formal para trazer as informações bem claras e objetivas. Então, vai trazer as informações bem objetivas. Vou colocar aqui. Vai ser sem rodeios. Vai ser sem rodeios, vai direto ao assunto, tá bom? Então, a tia vai começar a explicar sobre a tarefa que vocês irão fazer. Prestem atenção, eu quero resposta completa, tá? Não vou colocar só sim, não, tem que dizer o porquê também. Número 1 da página 50, página que já vai para casa. Esse texto foi publicado no site da revista Ciência Hoje das Crianças. Para qual público ela é dirigida? Prestem atenção. Foi divulgado no site da revista Ciência Hoje das Crianças. Então, qual foi o público? Para qual público foi dirigido?
Vocês vão dizer para o público tal, adulto, infantil, adulto, infantil, para todos. Vocês respondem. Segundo, quem é a autora do texto? Quem escreveu o texto e quando ele foi publicado? Se vocês voltarem lá voltarem o vídeo ou voltarem aí na página do livro, na página 48, vocês vão prestar atenção o nome da autora e quando ele foi publicado. Terceira questão. Quem sugere que a partilha de alimentos pode ter sido responsável pela relação de amizade entre cães e seres humanos? Está lá no texto. Como eu expliquei para vocês, vocês vão ver que o texto de divulgação científica, ele é um texto com pesquisas prévias, né? Foi primeiro feita uma pesquisa para fazer o texto. Então, quem geralmente produz essa pesquisa? Cientistas, pesquisadores, profissionais da área da ciência, né? Então, vocês vão prestar atenção lá no texto, vão ver quem é que fala sobre essa relação de amizade entre cães e seres humanos. 4. Que pistas comprovam a domesticação dos cães? Quais são as pistas? Está lá no texto. Quais são as pistas que comprovam que os cães já foram domesticados antigamente? Quinta questão. Quem afirma que a domesticação dos cães começou antes de 10 ou 15 mil anos atrás? Quem é que afirma? Onde essa pessoa trabalha? Está lá no texto. O nome do profissional e onde ele trabalha. Sexta questão. Quando começaram a viver com os seres humanos, qual foi a principal mudança no hábito alimentar e de vida pelos quais os lobos passaram? A tia explicou ainda agora sobre o hábito alimentar que os lobos tinham junto com os seres humanos, né? E que começou a mudar neles. Então prestem bastante atenção, voltem no texto, releiam. Importante que quando vocês fizerem a tarefa, vocês voltem no texto, releiam com mais calma, tá? Podem voltar ao vídeo para tentar entender ainda mais o texto. Pode também perguntar da tia, eu não entendi. A gente vai ter a aula para correção e vocês podem anotar as duvidazinhas de vocês no livro, tá? Perguntar da tia, tá bom? Sétima questão. Hipótese é uma suposição, uma possibilidade. É a partir dela que o pesquisador dá início ao seu trabalho de investigação. No texto que lemos, um pesquisador faz uma importante suposição, ou seja, ele formula uma hipótese para tentar compreender como os lobos deram origem aos cães. Qual é essa hipótese? Então, baseado de todo um trabalho de investigação que o pesquisador fez, qual foi a hipótese que ele teve de os cães antigamente serem os lobos cinzentos, vieram dos lobos acinzentados? Qual foi a hipótese que ele produziu? Foi devido a que essa mudança para termos os cães que temos hoje? Oitava questão. A palavra amido, utilizada no texto, é difícil de ser compreendida, mas não foi difícil entender que se trata de um alimento. Como o autor do texto facilitou a nossa compreensão? Como que o autor explicou o que é o amido? Vocês vão colocar nas linhas o que ele falou sobre o amido, tá? Vocês vão colocar, ele falou, o autor explicou que o amido é isso, isso e aquilo. Vocês vão colocar assim na resposta. Prestem bem atenção, resposta completa. Na nona questão. Os textos de divulgação científica são produzidos para que o público em geral possam saber mais a respeito das descobertas e pesquisas que os cientistas realizam em várias áreas do saber humano, como a biologia, a arqueologia, a zoologia. Então, vão ser pesquisas voltadas na relação entre os seres humanos com seu habitat, com a fauna, com a flora, né? A relação dos seres humanos tanto com os animais quanto seu meio ambiente, tá?
Assinale as alternativas que expressam as informações que o texto de divulgação científica assinale a alternativa que expressam as informações que o texto de divulgação científica que você leu traz. Então, vocês vão marcar X, são 3 as corretas. Vocês vão marcar X em quais as informações que esse texto de divulgação científica que a gente leu traz de novo. Aí vocês vão ler. A alimentação teve pouca importância ou foi fundamental? O relacionamento entre cães e seres humanos começou há muito tempo ou é recente? Segundo o pesquisador, os cães modernos vieram dos lobos que eram capazes de digerir o amido ou que nenhum lobo conseguia digerir o amido presente na alimentação humana? Então, com isso, com a explicação que a tia deu aqui a respeito do texto, vocês vão terminar o vídeo. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão reler o texto para poder fazer a tarefa, tá? A tarefa está bem tranquila, as perguntas também, resposta completa, letra bonita, tá bom? E façam a produção da página 43 e 44. Vocês vão perguntar, tia, já posso passar para a folha final, que é a folha daqui do final do livro? Cadê? Tia, já posso passar aqui para a folha final, folha do livro, depois que eu terminar 43 e 44? Não, não passem ainda. Vocês vão fazer somente a do rascunho na página 43 e 44. Ainda não façam na folha oficial, tá bom? Porque primeiro a tia vai ver a produção que vocês fizeram, vai corrigir, para depois a gente passar para a folha oficial que vai para o livrinho, tá? Então, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Anotem as dúvidas de vocês no livro para a gente, na hora da correção, tirar essas dúvidas, tá? Então, voltando, texto de divulgação científica vai ser um texto que traz informações baseadas nas pesquisas de relacionamento entre seres humanos com o meio ambiente, seres humanos com os animais, o modo como se comportam. Então, vai trazer uma pesquisa anteriormente feita, vai trazer informações objetivas, informações a respeito de ciências, da ciência. Vai ser pesquisa baseadas em trabalhos de investigação dos cientistas e pesquisadores e vai trazer informações bem mais específicas. A gente viu hoje específicas sobre essa relação do ser humano com o cão, que já vem de longa data. E vai se explicar o motivo dos cães serem diferentes do que a gente tem hoje, essa relação. Então, beijos, bons estudos.